Senhoras e senhores, estamos de volta. Tá aqui a prévia, hein? Amanhã o São Paulo, nessa quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo por 3-1. Em tese, está numa situação ok para encaminhar a sua classificação. É o Águia de Marabá. Lembrando que naquele jogo lá, perdeu um jogador logo no começo, né? E aí as coisas ficaram bem mais fáceis para o São Paulo. Ele já saiu atrás no placar. Naquela ocasião, o goleiro era o Jandrei, que tomou o gol. E é o Jandrei que vai jogar amanhã, e vai jogar por muito tempo, porque o Rafael está na seleção brasileira. Então nós vamos falar muito aqui sobre essa prévia. Quem será que vai jogar? Quem não vai jogar? Você confia no Jandrei? Não confia? Ingressos também. Tinha gente, amigos, procurando ingresso. Tem ingresso, tem ingresso, tem ingresso. Vamos ver que pode ser que tenha um público interessante para esse jogo da Copa do Brasil, que é a volta do São Paulo, Arnaldo. Depois de um período aí, depois da paralisação do Brasileiro, faz uma semana que o São Paulo não joga, deu folga geral para todo mundo, voltou há 3 dias atrás, 2. Teve algum tempinho pro Zubeldia também já conhecer mais a galera. E esse vídeo que se acompanha tem o apoio da KTO. Olha eu aqui uniformizado de KTO. É lá que você dá o seu palpite. Fique atento no nosso Instagram, meu e do Arnaldo, que a gente vai mandar a odd interessante para esse jogo lá. Fica esperto lá que a gente tem acertado bastante. Muito bem, KTO. Link na descrição, link aqui, QR Code aqui na tela para você dar o seu palpite usando o cupom TRICOLOR, ganhando 20% de bônus aí no seu primeiro depósito com a KTO, nossa parceiríssima. Arnaldo, vamos lá. Começando pelo Jandrei. Essa é a novidade forçada do São Paulo. Jandrei vai para campo porque o Rafael está na seleção brasileira. Ele já foi titular do São Paulo, né? Não estamos falando de um cara desconhecido que vai assumir o gol do São Paulo. Pergunta que não quer calar para você e para todo mundo. Você confia? Você não confia? É o que temos? Qual é a pegada? Bom, vamos lá. Eu confio no Jandrei. O Rafael ainda não está na seleção, né? É interessante notar que o Jandrei já jogaria esse jogo contra o Águia, mesmo se o Rafael não fosse convocado. Ele jogaria porque o Zubeldia, assim como alguns técnicos, estão fazendo na Copa do Brasil, o Tite, inclusive, coloca a tal do goleiro de Copas. E o goleiro da Copa do Brasil começou sendo o Jandrei e continuaria sendo o Jandrei nesse jogo de volta. Então, o Jandrei jogaria, né? Já jogaria. Agora, então. Já jogaria, né? Assim como a gente vai passar pelo time outros jogadores também. Mas o Jandrei já jogaria e aí nós temos a perspectiva de Rafael em mais 2 partidas apenas até a Copa América, até a data FIFA e a convocação e a apresentação da seleção brasileira. Rafael seria o goleiro, em tese, contra o Tadieres na próxima quarta-feira, jogo decisivo para a Libertadores, e ainda contra o Cruzeiro no jogo que ficou para domingo às 18h30. Seria isso. Depois disso, seria uma série de jogos do Jandrei. E aí a dúvida minha é se o Zubeldia anteciparia essa titularidade do Jandrei. Não acredito que contra o Tadieres, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, certo? Acho que se ele jogar contra o Cruzeiro, o Rafael, ele embarca logo depois da partida. Então, o Cruzeiro é o limite da data FIFA. 18h30 no domingo, sem ser esse, o outro. Ou se ele vai com o Rafael até o limite, joga Tadieres e Cruzeiro e depois começa com o Jandrei a partir do jogo com o Internacional lá no estádio do Criciúma, confirmado há pouco, né? O Jandrei começaria Internacional ou Cruzeiro e já teria lá Corinthians, clássico Corinthians. Não, é muito jogo graúdo que o Jandrei vai jogar como titular do São Paulo. Confiando ou não, é o que tem. Mas agora me confundi todo. O Jandrei vai jogar amanhã. E por quê? Porque ele é titular da Copa do Brasil. Isso que eu tô falando. Eu estava aqui pensando, já ia xingar o Dorival, não. Pois é, olha que loucura. Dorival tá na seleção. Calma, tio, vamos lá, vamos zerar. Eu já ia reclamar, o Dorival convocou, o Rafael não joga. Você entendeu? Tá bom, entendi. Isso que eu ia fazer. O Dorival pela convocação. É que o que eu estou explicando é que o Jandrei contra o Águia é um aquecimento, né? Perfeito. Porque depois vai ter a série de Rafael na seleção. Sim, só estou dizendo que ele, sei lá, ele poderia ser escalado contra o Águia por 2 motivos.
pelo fato de o Zubeldia preferir um goleiro de Copas, revezar, e é esse o motivo, ou pelo fato do Zubeldia querer dar um jogo a mais para ele se preparar. Não é esse o motivo. O motivo principal é que o Jandrei é o goleiro de Copas. Mas agora também faz sentido, né? Se ele nem que ele não fosse goleiro de Copas, acho que eu colocaria ele amanhã se eu fosse o Zubeldia também. Vai aquecendo aí, vamos ver como é que vai, como é que não vai. Muita gente falou assim, aquele gol lá que ele tomou do Águia dava para pegar. Eu acho que não, cara. Bateu ainda no zagueiro, bateu no Ferrarese, acho, né? Naquele lance. E a bola foi uma varada do cara lá que a bola entrou. Mas você não respondeu, você confia ou não confia? Eu confio. Eu acho que é um goleiro diferente do Rafael. É um goleiro mais baixo, mais ágil, que joga melhor com os pés, mas não é tão seguro como o Rafael. Né? Um goleiro que joga mais fora do gol que o Rafael. Eu imagino até que a saída de bola do São Paulo mude um pouco com o Jandrei, né? E esse jogo melhor. Com Águia, esse jogo com Águia, fundamentalmente, ele vai ter que jogar como um jogador de linha, praticamente. A questão são os outros desafios, né? Você perde por um lado, o Rafael é mais completo, evidentemente, está numa ótima fase, mas você ganha ao menos essa questão da saída. E tem uma outra coisa, falando em saída. O Jandrei é um goleiro que sai mais do gol, inclusive com um murro. Embora seja mais baixo, né? Até para compensar a questão da altura, né? Ele procura. Mas, assim, o Jandrei perde espaço no São Paulo, curiosamente, quando ele engatava aquela boa série. Eliminando o Palmeiras no Allianz Parque, naquela Copa do Brasil, outra lá atrás, ainda sob o comando do Rogério, quando ele se machuca no jogo seguinte contra o Fluminense, você lembra, o Léo Pelé dá uma joelhada, ele tem uma fratura nas costas, descoberta depois pelo Departamento Médico do São Paulo, né? E aí ele perde aquela sequência, depois vem o Rafael, atropela, começa a temporada com o Rogério como titular e não larga mais. Mas eu acho o Jandrei um goleiro, bom goleiro reserva. Eu acho que ele é uma boa opção. A questão agora é que ele vai ser titular por 1/4 do Brasileirão, por conta dessa situação. Eu estava conversando com algumas pessoas, não lembro quem, um pouco sobre isso. Não, mas o Jandrei não dá para confiar tal. Vem, cara, uma boa. Que time qualquer, time que tem um goleiro reserva que seja bom como titular? Não tem, afinal o cara é reserva. Né? Exato. O Corinthians até tinha o Cássio lá e tinha o Carlos Miguel, que agora é outra história, o cara vai vir o titular. Mas ninguém tem dois goleiros iguais ou totalmente confiáveis. Eu confio nele. E acho que ele vai melhorar a saída de bola de São Paulo. O Rafael, por exemplo, ele demora, né? Aquele jogo contra o Barcelona, como demorava para sair com a bola. Sei lá, você tem um cara como Ferreirinha para esticar um contra-ataque, você tem um cara que passa bem a bola, um goleiro, pode ser um negócio, pode ser legal. Bom, Jandrei é uma questão. Então, o goleiro de Copas e lá vai ele. Bom, o jogo... Vamos bater na madeira aqui. É um jogo que o São Paulo, em tese, pode encaminhar bem a sua classificação. Ganhou com diferença de 2 gols lá, para o Águia se classificar, precisa fazer 2 gols para ir para os pênaltis. Imagina-se que o São Paulo tem algum controle aí da partida, que seja tudo bem, sem subir no salto, nada disso, né? E a pergunta é, o São Paulo está uma semana sem jogar. O que ele vai fazer? Poupa mais, não poupa mais, guarda mais jogador, não guarda, mistura, vai com o time titular, testa outras formações. Lucas, por exemplo, que acabou de voltar no último jogo. Será que o cara vai ter mais rodagem? Né? Luiz Gustavo, o que você acha? Então, aí é menos achar e mais informação. A questão que é difícil acertar o time do Zubeldia, não vou conseguir acertar a escalação de novo, mas pelo menos alguma tendência, né? O adiamento das 2 rodadas do Brasileiro poderiam mudar essa situação para que o time titular não ficasse muito tempo sem jogo, inativo. Porém, o time acabou contra o Barcelona o time titular, numa tal estafa física, que a tendência é que o Zubeldia use o time da Copa do Brasil mesmo, não só o Jandrei, o time base que jogou lá em Belém. E aí, com jogadores que precisam de ritmo. Você citou o Luiz Gustavo, o Moreira, os zagueiros, o Ferrarese, o Diego, dando jogo para esses caras
que estão há muito tempo sem jogo. É uma tentativa que ele vem fazendo de diminuir a defasagem física do elenco. Sim. E se tem um jogo para fazer isso, vamos combinar, é esse. Né? É agora. O Águia. O Águia é lanterna da Série D do grupo dele no campeonato. Tomou uma paulada no final de semana do Maranhão por 4-0. Então, ele é o lanterna do grupo A2 da Série D do Brasileiro. Ainda teve uma questão trágica da morte de um jogador do Águia durante a semana. Né? O alemão de 19 anos. Exatamente. Um muito triste. Então, cara, o adversário está completamente abatido, né? Vamos, literalmente, abatido em todos os aspectos. Então, é um momento em que talvez seja o último momento da temporada em que você consiga um jogo /treino. Um jogo para dar ritmo, né? Ele fez isso em Belém, arriscou, porque ainda não era uma situação definida, mas o São Paulo deitou e rolou, até porque teve um jogador a mais durante boa parte do tempo. A torcida do São Paulo lotou isso aí, e ele deve fazer o mesmo exercício para a volta, colocando gente que precisa de ritmo. E aí você tem um titular que precisa de ritmo, Lucas Moura, certo? Então, a minha impressão é que dos titulares absolutos, assim, é o Lucas que vai começar jogando, com outros reservas para ganhar ritmo, né? Então, a minha impressão também é o jogo em que ele pode começar e ir dosando, né? Sem entrar. Então, a tendência é que o Lucas comece. Então, o meu time teria Jandrei, Lucas, mais 9. E não exatamente os que vêm jogando mais pelo São Paulo. Agora, os mais 9 dá para imaginar, vai. O Vinícius vem jogando todas, talvez descanse. Sim. Então é Moreira, aí vai Ferrarese, Diego e o Wellington, que voltou agora. Pode ser o Wellington, pode ser o Patrick. Aí, pode ser o Patrick também para dar rodagem para ele. Pode ser os dois. Aí, sei lá, Luiz Gustavo, Bobadilha e mais um. Michel, Nestor, sei lá, Galopo. Então, aí esses 3 disputando algumas vagas, é isso. Eu também acho que é por aí. E aí Luciano, Lucas e Caleri, que volta, né? Não, aí não, aqui tá. Luciano tá morto, o Luciano tá morrendo. O Luciano tem que botar ele no formol, né? É verdade, verdade. Não dá. O Luciano acabou o jogo contra o Barcelona. O Caleri joga. Não joga. É bom você falar. O Caleri voltou a bater na bola nessa semana. O Caleri seria muito arriscado, bater na bola, treinando separadamente. O Caleri está sendo preparado para a decisão contra o Tajeres, na quarta-feira que vem, né? Esse jogo, o Talheres é o oposto do Águia de Marabá. O Talheres é líder do grupo, já venceu as suas 2 primeiras do Campeonato Argentino, vai jogar contra o Boca no sábado, e para o São Paulo ganhar o Talheres vai ter que jogar para cacete. Sim. E aí o Caleri está sendo preparado por esse jogo, né? Então inventa um ataque aí, vamos lá. Lucas. Aí, as outras 2 vagas, cara, pode ter o... Eu acho que estão... Você tem para 2 vagas. Oi? Juan e Eric. Podem ser Juan e Eric. Você tem o Juan, Eric, André Silva, Ferreirinho. Você tem 4 opções para 2 vagas, né? Dá para você fazer... Acho que dá para ele escolher 2 desses 4 para fazer com o Lucas o trio de ataque, né? Teve promoção de ingresso, né? Baixou o preço do ingresso para a galera aí e tal. E teve... Como é que tá a procura? Você imagina que vai ter 40 mil? Acho difícil. Putz, acho difícil. A promoção de ingressos acho que foi bem feita. De fato, ingressos bem mais baratos no geral, né? Porque normalmente só tem o setor popular. E dessa vez os ingressos, arquibancadas quase todas com ingressos mais acessíveis. Mas assim, a venda antecipada chegou aos 30 mil, o que já é um bom público, né? Eu vi uma vez, recentemente, não sei se foi o Baby da Independente ou o André da Dragões que falou lá no nosso Tricolaços, que o São Paulo nunca mais terá um público menor que 30 mil no estádio. Eu achei meio presunçoso, mas eu acho que ele tem como eles, ou ele quem falou, já a dimensão de como se comporta a torcida, e dessa vez acho que teve uma ajuda da diretoria. Então, eu imagino 35 mil pessoas, acho que está de bom tamanho, né? 35 mil pessoas, está de bom tamanho, seria mais que contra o Fortaleza pela primeira rodada do Brasileiro. É muito por conta do preço, né? Então, 35 mil pessoas, acho que é um público bem decente para o jogo. Muito bem, fique de olho no nosso Instagram, que a gente vai dar a nossa dica KTO lá, hein?
Lá é a Sim. dica para esse jogo. Fique atento, Arnaldo Etirone 1 é o Instagram. Use esse QR Code para você dar o seu palpite. Use o link que está na descrição também. E o cupom TRICOLOR, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Que mais informações temos? É isso? Fechamos? O árbitro, fechamos, vamos prometer a live pós-jogo. O árbitro vai ser o experientíssimo e rodado Marcelo Lima Henrique. Nossa Rapaz, Senhora! tá lá ainda. Infinito Nem Marcelo sabia Lima que... Henrique. E a live logo depois do jogo, direto do Morumbi, então com aquele pouquinho de atraso, né? Delay, Aqueles 15, isso. 20 minutos. Então o jogo 9h30, a live vai começar umas 11h50. Vocês estão invadindo a sexta-feira. Vamos avisar o Léo e galera. Vocês têm que ficar com a gente, porque na live a gente vai conseguir dissecar muito mais coisa. Tem muito mais coisa aí. Novo patrocinador, novo fiasco da base, o Casares na CPI. Tem um monte de coisa para a gente falar na live de amanhã, depois do jogo, com uma entrevista ao vivo do Zubeldia. Exatamente. Falaremos então amanhã bastante depois do jogo São Paulo e Águia de Marabá. Estaremos no setor Arnaldo Tironi. Podem nomear com um outro nome. Novo nome. A gente vai tem falar um novo isso nome. Falaremos disso amanhã também, mas é o setor Arnaldo Tironi, aquele que já está consagrado com esse nome. Certo, rapaziada? Então, ó, balõezinho subindo. Até amanhã. Tchau.